Quais são as ideias do Olavo que vocês acham que poderia ter um impacto rápido? Os conceitos dele mesmo, que você acha que poderia mudar rapidamente a forma das pessoas pensarem no Brasil? Você faz a pergunta para mim mesmo ou para Para o Jason? vocês. Você quer responder, Jason? Cara, eu poderia deixar para você, mas assim, eu tenho um contato com o Olavo, principalmente do ponto de vista acadêmico. Eu fui, eu não fui aluno do Olavo, por exemplo, dos anos que foi quando eu conheci ele, 2013 até 2000 e, sei lá, 21, que foi quando eu comecei a organizar a Vingança de Aristóteles. Eu simplesmente escutava aquilo que ele falava que o pessoal pegava os recortes do COF e jogava no YouTube. Então eu escutava aquelas coisas ali, acho que o Nando Moura divulgava e outras figuras. E aí eu escutava, achava aquilo sensacional, mas nunca tinha ido atrás da filosofia dele. Quando eu fui buscar tudo isso, aí realmente eu enveredei para uma área mais acadêmica. Então eu tenho até certa dificuldade de dizer assim, uma aplicação mais direta do que, por exemplo, seria alguma das ideias filosóficas dele, é um caso real. Mas deixe-me dar um exemplo do que eu estudo, que seria a teoria dos quatro discursos, né, que é associada à filosofia aristotélica, que basicamente ele estuda a teoria, os livros do discurso aristotélico, que são a poética, a retórica, os analíticos e os tópicos, e ele vê que há um grau em cada discurso. E ele utiliza isso das mais variadas maneiras. Inclusive, na universidade, eu estou trabalhando como é que eu posso dizer, esse tema para ser o trabalho de conclusão de curso lá na universidade. E fazendo uma pesquisa sobre isso, eu vi que o pessoal já tem aplicado isso na educação, na medicina, o Hélio Angiotti Neto, por exemplo, e o próprio Olavo já aplicava isso também até para análise política, cultural, entendeu? Vendo aquilo que é, por exemplo, verossímil, aquilo que é provável, aquilo que é certo de acontecer. Num livro recente que a gente organizou, por exemplo, o Horizonte de Consciência do Brasileiro, é um livro voltado para a ciência política, mas ele usa a teoria dos quatro discursos num determinado momento para análises políticas. Então, ele explica, por exemplo, que a análise que ele fez na década de 90, de que a esquerda estava em ascensão e que iria assumir o poder no Brasil, a esquerda radical associada a Lula, por exemplo, ele disse que já estava aplicando esses conceitos e essas análises. Entendeu? Então, assim, eu nem diria que essa é a principal contribuição mais rápida para a cultura brasileira do que ele fez, mas é uma das várias que existem. Entendeu? Ele tem outra, toda uma filosofia política, fenomenologia do poder, que também é aplicado, mas o que acontece é que os alunos do Olavo, muitos, não todos, eles não têm essa preocupação de estudar isso a fundo. Por isso, muitas vezes, até que não consideram ele como filósofo. Às vezes, os caras gostavam de ler o que o Olavo escreveu no jornal e pronto. Então, o que o Olavo falou do comentário político do dia a dia acabou. Entendeu? Então, isso daí, a questão da análise filosófica, ela nunca vai ser algo tão imediato. O que aconteceu com o Olavo no Brasil é uma repercussão de algo que é uma repercussão de uma conjuntura política e cultural que aconteceu aqui. Se não tivesse tido, talvez, a crise econômica que a gente teve nos anos ali 2013, 14, talvez o Olavo não tivesse tido a evidência que teve. Isso não significa que as ideias, a obra dele, não vá ter uma repercussão ao longo do tempo. Entende? Porque esses conceitos que ele precisam, como eu disse, ser analisados, ser trabalhados e aí ser aplicados ao longo do tempo. Não sei se o Bruno quer completar com alguma outra coisa. Eu queria complementar rapidinho, porque eu acho isso importante. Eu sou um pouco contra esse negócio de, vamos dizer assim, querer ficar pegando conceitos de filósofos para ajudar massas populacionais. Contra no seguinte sentido, é que isso pode ser entendido de várias maneiras diferentes, né? E hoje, no nosso meio, principalmente, houve uma puerilização tal da filosofia do Olavo, por meio dos coaches, por meio dos influencers, etc, etc, né? Com algumas exceções, poucas, mas existentes, que desapareceu-se a noção do que verdadeiramente é uma filosofia, em sentido superior da palavra, né? Que deveria ser o único, vamos dizer assim. O que sobrou foi um caldo, que é uma espécie de mistura de filosofia com autoajuda, com conselhos financeiros, com vida espiritual e sei lá mais o que, né? Aliás, em grande medida, me parece que a crítica do Ronald Robson
no livro Contra a Vida Intelectual é essa, né? Ele até cria algumas expressões que tem muito a ver com isso, né? Ele usa a expressão teologia de bolso, teologia da prosperidade intelectual, e outras coisas análogas, assim, né? Para mostrar como é que, em grande medida, as ideias do Olavo, os conceitos dele, na ânsia de os empregarem para ajudar a população da maneira mais imediata possível, foram todos rebaixados, né, ao nível da laje, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse é um problema. Não no sentido de que a linguagem do filósofo não tenha que dialogar com a linguagem comum. É claro que tem. Para o sujeito não virar um Heidegger da vida, por exemplo. Agora, se o foco todo da filosofia do cara for esse, se ele perde o foco da investigação profunda da realidade para criar conceitos que se apliquem à vida de todo mundo, como sim, só para esclarecer que talvez a minha pergunta não tenha sido exatamente essa. Eu estava querendo mais dizer no sentido assim, alguém que está assistindo o vídeo do Olavo, do Throughout Speak, né, assiste mais a coisa que ele fala de política. Se ela começar a assistir o Coffee, começar a ler as obras do Olavo, o que você acha que vai bater na pessoa mais forte, entendeu? Sim. Não do como ela vai transportar para venda, entendeu? De coisa, sim. Não, eu também estou aproveitando a sua pergunta para fazer uma observação mais geral, com certeza. Mas eu acho que mesmo a pessoa que entre no Coffee, com certeza ela vai ganhar muita coisa. Por exemplo, o Olavo fala muito sobre como chegar a uma melhor compreensão da sua própria alma imortal. Isso eu não só acho, mas eu sei que mudou a vida de muita gente. A concepção que o Olavo tinha também de retorno à realidade, de apego à realidade e desapego do mundo das ideias, para usar a expressão do Bruno Tolentino e tal. Tudo isso eu acho que é muito bom. Agora, para qualquer pessoa. Agora, eu acho que mesmo a pessoa que entre no Coffee, o ideal seria que ela entrasse com a mentalidade que o próprio Olavo estimula, de tipo, olha, bicho, aqui a gente tá para fazer um negócio mortalmente sério. O que eu quero é que os meus alunos se tornem os próximos grandes intelectuais do Brasil que vão mudar a cultura brasileira para sempre, talvez. Né? Isso pode soar um pouco idealista para já tem um forte impacto, né? Travou ali? Eu acho que o Bruno travou, não sei, talvez seja a internet dele. Mas complementando um pouco, João, o que o Bruno estava dizendo enquanto ele retorna, tem agora, eu pensei um pouco mais em algumas coisas, porque a gente também tem feito o trabalho, não somente de edição das obras do Olavo, né, os livros, os cursos, mas a gente também tem feito um trabalho dentro do seminário de filosofia. E a gente tem feito, por exemplo, fichado muitas das aulas do Coffee. Não sei se vocês já devem ter visto, né? Existe no Google, você coloca lá o índice do Coffee, tem umas 300 ou 400 aulas com a minutagem, o título da aula. A gente está fazendo esse trabalho, só que assim, de maneira mais pormenorizada. E tendo esse trabalho no Coffee, a gente dá título, a gente faz sinopse da aula, a gente faz justamente a minutagem, seleciona todo título de livro que é sugerido pelo Olavo, e tendo esse acesso com o Coffee, eu percebo isso que o Bruno estava falando, que o Olavo, ele tenta realmente no Coffee, ele tem ali um projeto pedagógico de justamente sustentar nas bases filosóficas dele, mostrar para o seu público a abertura, principalmente, à transcendência. Isso daí é algo não muito notado justamente no aspecto político, que as pessoas ficam muito presas nesse aspecto material e cultural, mas o Olavo ali está com a preocupação, principalmente da alma imortal humana, da transcendência, do contato com Deus, efetivamente. Então, ele tem essa preocupação e eu acho que realmente quem entra ali de peito aberto dificilmente não vai se impregnar por essas ideias. E não só isso, também uma forte crítica às aparências, aquilo que é o meio social, porque as pessoas, eu acredito que isso ocorre no mundo inteiro, mas assim, no Brasil isso é muito patente, o quanto as pessoas estão presas na fofocagem do dia a dia, no que fulano acha, ciclano acha, entendeu? E o Olavo, ele batia muito nisso, de maneira muito bem feita, assim, dificilmente você vai escutar o Olavo ali e não vai ter uma mudança radical em como você enxerga essas coisas. Eu acho que isso é muito relevante no que ele fez, assim, e de mais imediato. Acho que o Bruno, não sei se o Bruno retornou. Cara, ele tá aqui. Voltei. E aí? Voltou. Internet. Vocês mudaram de pergunta já? Não. Ele continuou falando, mas se você quiser complementar, pode falar. Tá. Não, então, enfim, para resumir, eu só tô falando isso tudo porque eu acho que
geralmente existem dois extremos. Pode ter uma filosofia elitista demais, uma linguagem hermética, abstrusa, etc. e tal, o que aconteceu, por exemplo, no idealismo alemão, né? Que era uma coisa assim muito acadêmica. Aliás, foram os pensadores alemães que fundaram os primeiros professores, né, das academias alemãs e tal, por exemplo, Goethe, Fichte, Hegel, etc. e tal. E aquela linguagem chegou num ponto de ser ininteligível para os próprios filósofos, tão distante era da realidade comum, né? Coisa que o Schelling combateu muito. Mas tem o outro extremo, que eu acho que é o que acontece hoje no Brasil, que é também um rebaixamento excessivo da linguagem filosófica à linguagem do povo, de maneira que perde-se a noção do que realmente é a filosofia. Todo mundo começa a achar que é filósofo, que entende tudo que o Olavo fala, que é perfeitamente... Aí vira só meme, tá entendendo? Só piadinha de Instagram, só cortezinho no YouTube e tal. Eu acho que esse é um problema grave também, não é pequeno, não. E eu não vejo muita gente criticando isso. Né? O próprio hábito... esse também não é o papel. Esse também não é o papel próprio da filosofia, né? De se fazer acessível às massas. Existem filósofos que são mais bem-sucedidos nisso, outros menos. Mas a função de fazer essa mediação aí é a função poética, né? É a função da produção cultural. Sim. Poética e retórica também, em grande medida, né? E era constante no COF, por exemplo, o Olavo pegar alguma crítica que fizeram a um texto dele e ele mostrar, olha, fulano aqui não entendeu nada do que eu escrevi. Porque quando eu uso esse termo aqui, quando eu uso isso aqui, eu estou pensando nisso, que é a minha filosofia, como eu penso, é o que eu entendo. E cara que está com esse comentário não entendeu nada do que eu disse. São várias e várias aulas do COF onde ele faz isso. Sim. E eu vou dizer mais, eu acho que a mesma coisa está acontecendo, e é mais grave ainda quando acontece, com a teologia hoje católica no Brasil. Por mais que as redes sociais sejam maravilhosas hoje para espalhar a fé, existe o mesmo risco também de puerilização do discurso teológico. Porque hoje, se você for parar para ver, todo mundo, o sujeito que acabou de se converteu ano passado, há 2 anos, etc. e tal, tá dando palestrinha no Instagram sobre doutrina da igreja, pô. Isso não deveria existir dessa maneira. Isso é uma irresponsabilidade tremenda. Todo mundo virou professor de catequese quando não virou teólogo, né? E não é assim que as coisas funcionam. É por isso que a gente vê um monte de merda por aí também. Vê muita coisa boa, mas vê um monte de merda também. Entendi. Às vezes a pessoa sempre corre o risco de cair numa certa confusão, né? Quando ela começa a acessar um certo conhecimento, ela vai conseguir entender uma coisa, certa parte, mas se ela não tem uma estrutura sólida, quando ela encontrar com alguma coisa que seja contrária àquilo que ela está aprendendo, ela pode misturar tudo na cabeça dela e se perder completamente, né? É uma coisa muito fácil de acontecer. Embaixador, pois você não. está por aí? Estou por aqui. O que aconteceu com a sua imagem? Eita, não sei, peraí, deixa eu ver. Sumiu. Eu tava vendo vocês aqui. Pra gente sumiu. Peraí, deixa eu ver. Você me permite um exemplo rápido que tem a ver com isso, só para não esquecer, que eu acho importante. Se não me falha a memória, tá? Santa Teresa, do Castelo Interior, ela diz que uma pessoa que não chegou ainda na 4ª morada, quem chegou na 4ª morada, para quem não conhece o livro de Santa Teresa, basicamente já é santo. Santo mesmo, né? Já é uma pessoa que não peca mortalmente mais, não peca venialmente e já aprendeu a lidar com imperfeições na linguagem da mística de Santa Teresa. Ou seja, praticamente ninguém. E aí ela diz que uma pessoa que não chegou na 4ª morada ainda não deveria se preocupar com ficar dando conselhos espirituais às outras pessoas. Que ela deveria se preocupar com isso, sobretudo depois que ela estivesse na 4ª morada, né? Aí você me fala quantas pessoas tem aí na internet que estão na 4ª morada pontificando todo dia sobre teologia e fazendo direção espiritual com todo mundo, tá entendendo? Eu ainda acho que ela foi, eu ainda acho que ela foi ousada. Tá. Eu ainda acho que ela foi ousada, porque tipo, mesmo santo, a chance dele ser um mau conselheiro ainda existe. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.